Aleluia, glória a Deus, louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Mais um início de semana, hoje é segunda-feira, 12 de fevereiro. Grande é a graça de Deus e a misericórdia de Deus, por isso estamos juntos mais uma vez para juntos adorarmos ao nosso Deus, exaltar a Ele e aprender com o nosso Deus mais uma lição para a glória de Deus. Quero nesse momento desejar a todos, de forma em geral, um dia abençoado debaixo da graça de Deus e da gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Que Deus continue a falar conosco, que Deus continue a nos sustentar enquanto viver sobre essa terra, que Deus nos ajude, é somente com a ajuda dEle. Quando assim nós oramos, pedindo também para Ele. Amém? Que essa seja a nossa prioridade, irmãos, o reino de Deus, buscar a Deus em todo o tempo. Vamos falar um pouquinho aqui de Ana, irmãos. Ana, quando ela muda as atitudes, a vida dela também muda. Então não basta só, irmãos, conhecermos o que Deus agrada e o que Deus desagrada e não cumprir, não fazer e não ter atitude diferente. Então a nossa vida muda quando nós também mudamos as atitudes. Nós sabemos que Ana, irmãos, era uma mulher estéril. A Bíblia fala que foi o próprio Deus. Olha, o próprio Deus que cerrou a madre, o próprio Deus que fechou a madre dela para que ela não engravidasse. Não foi nada de adversário, não foi nada do inimigo. O inimigo, irmãos, ele é limitado. Não dê poder para quem não tem. A nossa vida é dirigida por um Deus todo-poderoso. Coloca isso em nome de Jesus Cristo na tua mente, que eu possa colocar também. Não atribuir aquilo que a Bíblia não diz. Então não foi o inimigo que cerrou a madre de Ana, foi o próprio Deus que cerrou a madre de Ana, para que ela não tivesse filho. Agora, por quê? Deus fez isso, irmãos, com propósito, logicamente. Nós não sabemos, e a Bíblia fala, irmãos, que esse esposo de Ana, o Eucana, ele tinha outra mulher e ela irritava a Ana a ponto de Ana chorar, não comer, se entristecer, mas nada disso adiantava. Eu não vou ler todo o texto porque é grande, mas se você ler de 1 Samuel no 1 todinho, você vai ver aqui o que Ana sofre, o que Ana padece, mas quando Ana se levanta, que vai para a presença, que se derrama perante, aos pés de quem pode mudar a sua história, a vida dela muda. Que nós viemos aprender, irmãos, e se humilhar perante a quem pode mudar a nossa história, porque a nossa história, o nosso caminho, a nossa vida é dirigida pelo Deus Todo-Poderoso. Amém? Então nós vamos ler aqui, irmãos, eu vou ler, abra sua Bíblia por gentileza e veja, 1 Samuel capítulo 1, nós vamos ler do 9 em diante, está escrito assim: Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da tua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava e só se movia os lábios. Porém, não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe
Eli: até quando estará tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém, Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém, tenho derramado a minha alma perante, aleluia, perante ao Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então, irmãos, Ana deixa nítido aqui e claro como que ela estava perante aos olhos do Senhor. Deus, Ele conhece, irmãos, as nossas aflições, mas Ele quer ouvir a nossa oração. E quando você fizer um voto, irmãos, você faz perante Deus e você tem que cumprir. Porque a Bíblia diz que é melhor que não faça voto do que fazer um voto e não cumprir. Deus chama de tolo. Então nós devemos fazer votos, sim, não é errado, mas que nós devemos cumprir. Ana cumpriu muito bem, irmão, nós sabemos muito bem. Um áudio como esse não dá para contar toda a história, mas Deus, Ele ouviu, Ele responde, dando um filho para esta mulher. Israel, irmãos, o povo de Deus estava aprofundado no pecado, todo tipo de pecado que vocês possam imaginar. Estava em descaso terrível na época, irmão, aqui. Os profetas se corrompendo, o povo pecando e gostando do pecado. Então é diferente, irmãos. Hoje, infelizmente, também tem muitos nessa mesma situação, mas tem homens ainda, sim, de Deus, mulheres de Deus, sim, que fazem a diferença sobre essa terra. Mas o que eu quero dizer é que quando você chora para um, chora para outro, fala para um, fala para outro, e você não vai se derramar perante os olhos de Deus, se derramar perante ao Senhor, irmãos. A Bíblia diz que Ana estava se derramando perante os olhos do Senhor. Ana estava orando, é tanto que Eli, aqui o profeta, achou que Ana estava embriagada. Ana não saía som, não saía voz da boca de Ana, mas Ana estava ali com o coração voltado para Deus, orando a Deus com sinceridade. Ana estava, irmãos, quebrantada perante Deus, perseverando, e não estava se importando com o que estava dizendo. É tanto que, irmãos, quem está na presença de Deus, o comportamento é diferente. Ela responde ele de uma forma tão educada para aquilo que ela ouviu, uma acusação de embriagada, de bêbada. Você tem que estar cheia do Espírito Santo de Deus. E ela estava ali, irmãos, tomada pela glória de Deus. Ela disse: não, meu Senhor. Ela responde para ele: não, meu Senhor, eu não estou embriagada, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Só Ana e Deus sabia a angústia do seu ser. Só Deus e você sabe o que você tem enfrentado durante esta caminhada. Talvez é um filho, talvez é um esposo. Só Deus e você sabe, mas Deus, Ele quer ouvir da sua boca a oração. Entrega algo para Deus, entrega este problema